Capítulo 1 Conceituação de Deus. 1. Deus Supremo. Quem é? Manifestação de Deus Supremo. Deus Supremo é Espírito do Espírito. Não possui configuração formal alguma. Existem, entretanto, muitas manifestações dele em forma corpórea. Ideia correta de Deus. As religiões ainda não conseguiram transmitir aos homens a ideia correta sobre Deus. Ninguém até agora o entendeu claramente e em profundidade. Por isso, não se sabe qual a maneira correta de vê-lo ou louvá-lo. Na verdade, religião alguma, desde os tempos mais antigos, foi capaz de estabelecer um ponto de vista ou criar um conceito verdadeiro para definir objetivamente a essência de Deus. Tudo permanece ainda num plano muito vago. Por outro lado, aquilo que a humanidade sempre considerou como o Supremo Senhor não passava de galhos, ou seja, era apenas o Espírito Divino secundário. O próprio pensamento humano a respeito de Deus estava bem longe da verdade total. Daí a razão de, ainda hoje, principalmente no Japão, serem cultuados como deuses o Tengu, as raposas e os dragões. A rigor, entre 100 templos existentes, em apenas 10 deles se encontra o verdadeiro Deus. Nos demais domina unicamente a linha dos Jashin. São, portanto, locais com aparência divina que julgam estar fazendo bem, mas de fato praticam o mal. Espírito Divino. Mais tarde pretendo escrever um artigo sobre a análise do Espírito Divino, assunto bastante polêmico, do qual ninguém ainda ousou falar, achando que caso assim agisse, seria castigado. Entretanto, se esse ponto não for devidamente esclarecido, torna-se impossível entender em profundidade a essência da fé. De um modo geral, quando as pessoas se referem a Deus, demonstram ter dele apenas ideias vagas. Julgam-no como uma divindade à qual temem ou deve render preito de gratidão, além de grande número delas continuar pensando não ser permitido tocar em assuntos que dizem respeito à essência divina. Na realidade, porém, nunca houve alguém capaz de entender verdadeiramente que Deus é o princípio criador em cujas mãos está a vida de todos os seres. Não tendo clara essa noção, torna-se impossível compreender a importância da força vital do ser humano, bem como todas as demais questões relativas às doenças ou relacionadas ao processo existencial. Na verdade, até o momento, este ponto mais profundo foi mantido oculto, mas agora vai ser esclarecido por mim. Chegou a hora de a humanidade conhecer realmente a essência divina. Para isso, Deus mostrou-me que, temendo-o, o ser humano estava agindo errado. Deveria sim ter medo de si mesmo, do mal praticado, pois nada existe de mais terrível que a índole humana. Nunca se sabe quais malefícios podem advir de mentes conturbadas. O Pai Criador, ao contrário, é a bondade suprema. Jamais vai agir fora da lei. Ninguém precisa, portanto, ficar apavorado por causa dele. A partir do conhecimento da verdadeira essência divina, pode-se concluir então que a origem do mal está dentro do ser humano. Cada um deve, por isso, temer apenas a si mesmo. Ainda que faça uma análise profunda do Espírito Divino, nunca sofrerá punição alguma. Quem se castiga, na verdade, é o próprio homem, quando ao cometer erros, desobedece à vontade de Deus. Monoteísmo e politeísmo. Considerando simplesmente o conceito de Espírito Divino, precisa também ser levado em conta a classificação em superior, médio e inferior, cada uma delas com funções específicas e 1000 diversidades. O shintoísmo, por exemplo, diz que existem 8 milhões de espíritos divinos. Até agora, contudo, só havia a ideia de Deus fundamentada ou no monoteísmo cristão
judaico e islâmico, estes três bem radicais, ou no politeísmo shintoísta e budista. A realidade, porém, consiste num Deus único dividido em milhares de outros. É, pois, tanto monoteísta quanto politeísta. Ninguém, contudo, conseguiu ir além dessas explicações. A conclusão a qual cheguei, após longos anos de pesquisa, mostra que aquele Deus reverenciado até hoje como Supremo era apenas um espírito divino secundário. O verdadeiro e Altíssimo está sentado muito além das nuvens. A ele, a humanidade reza apenas de longe e o louva com diversos nomes, tais como Jeová, Logos, Deus, Senhor do céu infinito, aquele que aparecerá na segunda vinda de Cristo, o Messias, além de outras denominações. Nada, porém, está fora do plano de Deus Supremo, cujo objetivo é criar na Terra o mundo da verdade, do bem e da beleza. Para que esse ideal se concretizasse, contudo, foi preciso antes serem estabelecidas todas as condições necessárias, a fim de tornar plenamente clara a essência divina. Daí a razão de o Pai Eterno ter esperado durante tanto tempo pelo instante propício à manifestação do seu verdadeiro Espírito Divino. A partir de agora, cabe à humanidade procurar saber quem é Deus e conscientizar-se de sua existência. Para tanto, precisa urgentemente realizar a revolução espiritual de si própria.